Eles foram escolhidos por Jesus para seguirem a Ele e levarem sua mensagem ao mundo. Eles testemunharam milagres surpreendentes, ouviram ensinamentos transformadores e compartilharam momentos inesquecíveis com o Mestre. Mas além disso, cada um enfrentou desafios únicos e perigos incansáveis em sua jornada de fé. E hoje vamos descobrir juntos como morreram os 12 apóstolos de Jesus. Já deixe seu like e inscreva-se no canal, para não perder nenhum conteúdo incrível sobre a Bíblia. E sem mais demora, vamos ao vídeo. 12. Simão, o cananeu, morreu, como conta a tradição, junto com Judas Tadeu na Mesopotâmia. É o apóstolo associado ao movimento dos revoltosos da Palestina contra o Império Romano, os Zelotas. Algumas fontes históricas e tradições cristãs afirmam que Simão foi martirizado por causa de sua fé cristã e por ter pregado o Evangelho. Entre as possibilidades para sua morte estariam uma possível crucificação, ter sido cerrado ao meio e, até mesmo, ter se tornado vítima de um massacre ocorrido no ano 70. 11. Bartolomeu. Como a maioria dos apóstolos, Bartolomeu provavelmente foi martirizado. Mas há várias explicações para sua morte. A mais popular é também a mais horrível. Bartolomeu teria sido esfolado vivo e depois decapitado. A maior parte da arte que retrata os apóstolos inclui alguma iconografia relacionada à sua morte. É por isso que Bartolomeu é frequentemente retratado segurando uma faca. 10. Tiago, filho de Zebedeu. Algumas fontes históricas, incluindo o livro dos Atos dos Apóstolos, mencionam que Tiago foi martirizado por ordem do rei Herodes Agripa I, que governou a Judeia entre 37 e 44 d.C. Segundo essa tradição, Herodes Agripa teria ordenado a execução de Tiago por causa de sua fé cristã e por ter pregado o Evangelho ao povo de Jerusalém. 9. André era irmão de Pedro e, por conta disso, foi um dos primeiros a se unir ao grupo dos seguidores de Jesus Cristo. Sua morte aconteceu antes da de Pedro, por volta do ano 60. Acredita-se que ele tenha sido bastante torturado antes de ir para a cruz grega, que possuía um formato de X. Seus restos mortais seriam levados pelo mar para a Escócia, mas o barco naufragou por conta disso. Na região existe uma ilha chamada Santo André. 8. Felipe. Assim como a maioria dos apóstolos, não há relatos claros e concretos na Bíblia sobre como o apóstolo Felipe morreu após pregar na Ásia. Acredita-se que o seu fim possa ter acontecido por meio de crucificação, enforcamento, apedrejamento, decapitação ou até mesmo por causas naturais. Esta é a menos aceita. O que se sabe ao certo é que sua vida teve fim por volta do ano 80. 7. Tomé. Após a morte de Jesus, o apóstolo, que ganhou destaque nos relatos bíblicos por pedir para tocar em Cristo após a sua ressurreição, e virou sinônimo de ver para crer, saiu em missão pela Índia. Há relatos que dizem que ele morreu a flechadas durante suas orações, e sua morte teria sido encomendada pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 d.C. 6. Mateus. Ele deve ter vivido muitos anos como apóstolo, desde que foi o autor do Evangelho de Mateus, que foi escrito pelo menos 20 anos depois da morte de Cristo. Há relatos de que Mateus teria sido assassinado com uma espada enquanto pregava na Etiópia, mas não há evidências históricas confiáveis que possam confirmar essa tradição. Outras tradições cristãs afirmam que ele teria morrido, naturalmente, em uma idade avançada, mas essas fontes também não são confiáveis. 5. Tiago o Menor. Sabemos que ele viveu pelo menos 5 anos após a morte de Cristo, por causa de menções na Bíblia. Há 2 relatos das causas de morte de Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado, assim como Jesus, no Egito no ano de 62 d.C. O apóstolo tornou-se missionário na Palestina e no país onde foi morto. Outra hipótese é que ele teria sido apedrejado até a morte, a mando de Ananias, um sumo sacerdote, que queria que ele denunciasse alguns cristãos. 4. Judas Tadeu. Acredita-se que Judas Tadeu, não os cariocas, pregou o evangelho na Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia, onde foi martirizado com outro apóstolo.
Simão o Zelote. Ele morreu, por meio de machadadas provocadas, por autoridades persas, e pela multidão, que havia sido enfurecida por sacerdotes zoroastristas. Supõe-se que suas relíquias se encontram na Basílica de São Pedro, em Roma. No entanto, não existem informações concretas sobre isso. 13. João, autor de um dos 4 evangelhos, do livro do Apocalipse, e de mais textos que constam na Bíblia. João era considerado o discípulo mais próximo de Jesus. Não há relatos claros e concretos na Bíblia sobre como o apóstolo João morreu. Algumas fontes históricas e tradições cristãs afirmam que ele morreu de velhice, enquanto outras afirmam que ele foi preso e banido na ilha de Patmos, onde teria escrito o livro do Apocalipse. Alguns relatos também sugerem que ele foi torturado e condenado à morte, mas teria sido salvado por um milagre divino. No entanto, não há evidências históricas confiáveis que possam confirmar qualquer uma dessas teorias. Provavelmente, ele foi morto entre 89 depois de Cristo e 120 depois de Cristo. 2. Simão, chamado Pedro, morreu 33 a 34 anos após a morte de Cristo. Há evidências satisfatórias de que ele e Paulo foram os fundadores da igreja em Roma e morreram naquela cidade. A época e a maneira do martírio do apóstolo são menos certas, de acordo com os primeiros escritores. Ele morreu quase ao mesmo tempo com Paulo, e na perseguição de Nero, no ano de 64, todos concordam que ele foi crucificado. Orígenes diz que Pedro se sentiu indigno de ser morto da mesma maneira que seu mestre, e foi, portanto, a seu pedido, crucificado com a cabeça para baixo. Pedro é considerado o primeiro papa da Igreja Católica, e seus restos mortais estão na Basílica de São Pedro, em Roma. 1. Judas Iscariotes. A Bíblia relata que Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus, morreu por suicídio, de acordo com o Novo Testamento. Ele traiu Jesus, entregando-o aos líderes judeus em troca de dinheiro. Após o arresto de Jesus, Judas sentiu-se arrependido e devolveu o dinheiro que recebeu aos líderes judeus, dizendo que não queria que a entrega de Jesus fosse por causa do dinheiro. No entanto, seu arrependimento não foi aceito, e pouco depois da morte de Cristo, Judas suicidou-se, de acordo com a Bíblia. Ele se enforcou, Mateus 27, 5 em Aceldama, na encosta sul do Vale de Inom, perto de Jerusalém, e no ato caiu em um precipício e foi feito em pedaços. Mesmo diante da morte, eles permaneceram fiéis a seu Senhor e Salvador. Suas histórias inspiram-nos a viver nossas vidas com coragem e devoção, assim como eles fizeram. E se você gostou de saber mais sobre os discípulos de Jesus, não deixe de conferir na descrição outro vídeo muito interessante sobre eles. Você sabia que os discípulos talvez fossem adolescentes? Então assista para conferir. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Deus te abençoe.